Deixa eu te convidar logo para abrir sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, nós vamos estar ministrando com esse tema aqui. Antes de você ler comigo esse tema, você vai repetir 3 visões, 3 responsabilidades. Amém. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Você achou? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da tua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a culpa foi removida, e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Deixa eu repetir que esse versículo ele é bonito. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Feche seus olhos. Jesus, nós estamos diante da tua palavra, e diante da tua palavra, Senhor, nós pedimos que o Senhor traga a aplicação na qual necessitamos. Nós não estamos aqui para ter nosso ego amaciado. Não estamos aqui para ouvir palavras, Pai, que nos direcionem muitas vezes para uma motivação barata. Não, Senhor. Nós queremos a Tua palavra, nós queremos a Tua aplicação. Então fala conosco, Jesus. Se for para nos disciplinar, que assim seja. Se for para encorajamento, que assim também seja. Mas que não saiamos daqui, Pai, sem ouvir a Tua voz. Assim te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós falamos sobre visão, eu posso te falar que, nesse quesito, eu sou um especialista em saber o que é enxergar mal. E pense numa coisa ruim, irmão, é você estar com a visão distorcida. Pense numa coisa complicada, é você querer enxergar algo e não conseguir. Aqueles irmãos que leem a Bíblia bem de perto, que precisam das letras maiores, ou quando você vai para algum lugar que você está sem óculos, que você não conhece ninguém. Como é desafiador você não ter a visão plena. Eu, como um míope, eu vivo sempre isso quando tiro o óculos. Na sexta nós estávamos no racha e chegou alguém e eu falei: quem foi que chegou? Aí é o pai de fulano, é o ciclano. Eu amei.
Porque sem os óculos a minha visão fica totalmente comprometida. E como a visão ela é importante para a nossa caminhada cristã. Aqui nós estamos vendo Isaías tendo a sua visão aberta. E ele tem a sua visão aberta num momento complicado da história de Judá e Israel. É um momento na qual tem um rei, você vai lembrar, sempre quando eu falo dos reis de Israel, eu sempre digo que tinha rei que fazia o que Deus aprovava. Amém. Mas a maioria fazia o que Deus não aprovava. O rei Uzias era um rei que, quando você vai olhar em 2 Crônicas, ele fez o que Deus aprovava. Irmãos, ele foi aquele rei que ele fez com que o reinado dele, ali Judá, tivesse financeiramente próspero. À medida que ele fazia o que Deus se agradava, Deus ia prosperando o reino. À medida com que ele obedecia, Deus colocava a sua mão e protegia Judá. Então você imagina, se a sua vida Deus controla, irmão, você vai ser bem sucedido. Então um reino controlado por Deus estava sendo bem sucedido. Então num momento de crise, num momento desafiador para todos os reinos, Judá estava prosperando, Judá estava dando certo, porque tinha um homem obediente a Deus. Só que chega um momento na história desse rei, que aquele momento que a gente olha e falava, tinha tudo para dar certo. Ele estava caminhando certinho, ele estava obedecendo, ele estava fazendo o que era certo. Mas chega um ponto específico, que o poder e o orgulho sobem à sua cabeça. Ele está vendo tudo dando certo, e ele começa a achar que é por causa dele. Ele começa a achar que prospera por causa das atitudes dele. Ele começa a ter o orgulho inflado. E ele chega no templo e ele quer fazer a função de sacerdote. No momento que ele quer queimar um incenso no templo, aquilo que só quem deveria fazer era sacerdote. Os sacerdotes que estavam no templo correm atrás dele e falam: ei, você não pode fazer isso. Isso aqui só quem faz é sacerdote. Mas ele estava cheio, ele achava que podia tudo. E naquele momento de desobediência, Deus fere aquele homem com a lepra. Uma lepra no meio da testa. No momento que ele estava ali fazendo aquilo, tentando queimar o incenso, ele é ferido com a lepra. Não tem depois, é na hora. E dali, irmão, ele já tem que ficar em isolamento. A partir daquele momento, quem começa a governar é seu filho. Só que o reino de Judá, eles estão carentes daquele rei que, na visão deles, é aquele que fez com que toda a nação prospere. Então eles estão passando por uma crise, só que vai piorar. Por quê? Porque o rei, mesmo estando leproso, ele morre. Então toda a nação agora está viúva daquele rei, daquele na qual eles colocavam toda a fé e toda a esperança. Exatamente nesse momento de deserto, de escassez, o Senhor aparece a Isaías. E isso é um chamado e é uma palavra para nós, porque às vezes vai ser no momento de maior prova, no momento de maior deserto, no momento de maior dificuldade, que o Senhor vai se revelar a você. Assim fez com Isaías. A primeira visão que é aberta, das três que nós veremos, é a visão da glória de Deus. Ele tem a visão, você mantém a sua Bíblia aberta. Ele diz: eu vi o Senhor num trono exaltado, alto e exaltado. Então naquele momento, onde o trono de Judá estava vazio, Deus está mostrando para ele que o trono que governa sobre todo o universo tinha alguém. Naquele momento onde todos estavam procurando uma segurança, Deus estava falando para Isaías: eu continuo no controle, eu continuo no governo.
E a gente traz para a nossa realidade como que às vezes a gente se aflige por momentos. Nós tivemos agora uma campanha eleitoral. Eu não sei se o seu candidato ganhou, eu não sei se o seu candidato perdeu. O que eu sei é, Deus continua no governo. Deus continua no governo de tudo. Homens passam, líderes passam, mas a palavra do Senhor permanece. Deus está mostrando isso a Isaías. No Salmo 103, versículo 19, a palavra diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. A partir daquele momento, após a morte do rei Uzias, Isaías tem essa visão. Então ele tem a visão da glória, mas a nossa mensagem fala sobre visão e sobre responsabilidade. E a responsabilidade está no versículo 2, acompanha comigo. Acima deles estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da tua glória. Nós estamos vendo aqui uma classe de anjos que só é citada nesse texto da Bíblia. Você vai procurar os serafins por toda a Bíblia e você não vai encontrá-los. É citado apenas aqui. Os serafins, que eles têm no seu significado dessa palavra, diz como se fossem seres ardentes, seres passados pelo fogo. E nesse momento eles estão mostrando para Isaías o que se faz diante da glória de Deus. O que eles estão fazendo? Eles estão adorando. Diante da glória de Deus, eu e você temos uma responsabilidade: adorá-lo. Adorá-lo independente da circunstância que você está passando, independente de qualquer outra coisa. O momento que vivemos e vemos a glória é momento de adorar. Isaías aqui, quando ele vê aqueles serafins, os serafins, eles têm 2 asas tampando o rosto, e aquilo demonstrava uma reverência. Afinal, é como se falasse: a gente não pode nem olhar para ele, tão santo que ele é. Outras 2 asas tampavam os pés, que demonstra também humildade. E lembra a gente do que Deus falou para Moisés, dizer: Moisés, tira a sandália dos pés, pois esse lugar é santo. Então nesse momento eles também tampam os pés, mas eles estão com a sua boca livre para declarar: Santo, Santo, Santo. Nós precisamos levantar essa adoração ao Senhor. Por que, pastor, que nós precisamos? Olha para o versículo 4. O versículo 4 diz: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. A sua adoração, ela não é em vão. Enquanto os serafins adoravam, a estrutura foi mexida. Isso nos lembra de Paulo e Silas na prisão também. Enquanto eles adoravam, aquela prisão também foi estremecida. Então, quando nós entramos aqui, irmãos, a gente entra com um objetivo: cultuar e adorar ao nosso Deus. E à medida que a gente adora, essa cidade ela é mexida. À medida que a gente adora, assim como foi aqui, irmão, a glória de Deus vai tomar esse lugar. Então você é convidado nessa noite a adorar. Eu queria que você fechasse seus olhos por alguns minutos. A gente cantou um hino que fala que Ele é digno de tudo. A gente já vai continuar a mensagem, mas eu queria que você adorasse Ele mais uma vez, declarando que Ele é digno de tudo, declarando que Ele é o seu bem mais precioso.
rendendo a sua melhor adoração a Ele. Eu não estou falando de palavras bonitas, eu estou falando de um coração quebrantado diante da glória dEle. Se você crê que Ele está aqui, comece a adorá-lo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Digno de tudo. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo. És adorado, és exaltado nesse lugar. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. Só Tu és digno, Senhor, da nossa adoração e do nosso louvor. Só Tu és digno de tudo. Será que você pode dar um glória a Deus e um aplauso a Ele nessa noite? Porém, mais uma visão é aberta. Isaías tem a visão de si mesmo. No versículo 5, a palavra diz: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías está olhando para si. A gente tem uma capacidade muito grande de olhar o erro do outro. É muito rápido. A gente olha e aponta: o irmão está errando, o irmão está pecando. Olha, caiu. E temos uma dificuldade muito grande de olhar para si. Se você olha aqui no capítulo 6, Isaías está falando, ai de mim. Mas no capítulo 5, Isaías vai falar muitas vezes, ai de vocês, pecadores, ai de vocês que estão bebendo, ai de vocês. O tempo todo ele está apontando para o outro. Mas no momento que ele tem contato com a glória, ele olha para si. Ele olha para dentro de si e vê quão pecador ele é. Porque eu não estou aqui para falar e para mentir para você. Você nasceu pecador. Hoje em dia a gente tem muitas pessoas falando que você é o ponto fraco de Deus. Olha como Deus te ama, Ele te ama. Mas a palavra diz que todos pecamos e destituídos fomos da glória. Então você nasceu pecador. Então quando a gente olha para essa palavra e a gente vê Isaías olhando para si e nos deixando claro, muito antes de olhar para o outro, a gente olha para os nossos erros. A gente olha da onde a gente veio. A gente olha para a nossa identidade. A primeira coisa que precisamos fazer é isso. O que Isaías viu produziu nele um sentimento profundo de falta de valor. Porque ele começou a olhar para Deus e falar: diante desse homem aqui, diante dessa glória, quem sou eu? A cronologia do que está acontecendo com Isaías, ele está confessando sua falha, está confessando o seu erro, e está se arrependendo. E olha o que vai acontecer. Vá comigo no versículo 6. Diz:
Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios. Por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Diante da glória, a gente reconhece quem a gente é. A gente confessa os nossos pecados. E a partir daí nós somos perdoados. Diante da glória do Senhor não é lugar de mentir. Você pode chegar aqui e mentir para mim, eu perguntar, está tudo bem? Você dizer, está tudo bem. Mas quando você entrou aqui, Deus já sondou seu coração e Ele sabe, nada vai bem. Quando você confessa a Ele os seus pecados, quando você confessa a Ele suas dificuldades, você se arrepende. Assim como o serafim fez com Isaías, Ele faz na tua vida. Ele vai te deixar puro, Ele vai te limpar. Porque você confessou. A palavra vai dizer em 1 João 1, 7 ao 10 diz: porém, se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está entre nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmar que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. No momento que Isaías confessa que os lábios dele são impuros, o serafim coloca uma brasa na sua boca para purificá-lo. No momento que você confessa ao Senhor sua dificuldade, fala: Senhor, eu estou com muita dificuldade nessa área. Senhor, eu estou tentando romper, mas eu não consigo. Irmão, você está confessando a Ele. Você está sendo humilde diante dele. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Eu lembro que um dos maiores desafios do meu pai quando se converteu foi largar o cigarro. Quando ele se converteu, no mesmo dia, não bebeu mais a partir daquele dia. Mas o cigarro foram 3 meses. E eu lembro dele com vergonha na igreja, porque estava fedendo a cigarro. Eu lembro que muitas das vezes ele saía com os olhos lacrimejando, porque não conseguia deixar o vício. Mas todos os dias orava e confessava o seu pecado e pedia a Deus para ajudá-lo. 3 meses depois ele foi curado e nunca mais teve nem vontade. Ele foi liberto, quer dizer, e nunca mais teve nem vontade de fumar. Mas ele confessava a Jesus, ele buscava a libertação. Não adianta mentir. Jesus, ele conhece nossos corações. E aqui tem um ciclo: ele confessa, ele é perdoado, e logo depois ele ouve a voz de Deus. Nós vamos para a terceira visão, que é a visão da missão. No versículo 8 diz: então ouvi a voz do Senhor dizendo: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Quando nós olhamos para essa disposição de Isaías, depois disso tudo, nós paramos para analisar o que Deus espera de nós. Deus, Ele está fazendo uma convocação. Quando eu vi isso aqui, eu lembrei de José, quando o faraó diz: olha, eu preciso de um homem inteligente, mas quem seria que não você? Deus está fazendo quase a mesma coisa aqui com Isaías. E Ele está testando a disponibilidade. Porque, irmão, depois de experimentar a visão da glória, depois de experimentar a visão da sua pequenez, nós precisamos agora vislumbrar o chamado do Senhor para nossas vidas. Porque às vezes a gente olha e pensa que chamado é ser pastor, chamado é ser evangelista, é ser missionário. Nem sempre, irmão. Deus, Ele tem algo com você, que às vezes vai ser diferente dos outros. Mas o que Ele precisa de você hoje?
fala da visão e da responsabilidade. Qual é a tua responsabilidade? Dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, envia-me. Senhor, se é para orar por alguém no hospital, envia-me. Senhor, se é para cuidar dos jovens, se é para cuidar das mulheres, se é para cuidar das crianças, Senhor, meu coração está disponível, envia-me. A gente não pode colocar algo esperando que vai ser na próxima geração. Deus tem algo com a gente, irmão. Deus tem um propósito para a gente. Se você olhar para esse irmão que está do seu lado, Deus tem um propósito para a vida dele. Agora você imagina se aqui dentro dessa igreja todo mundo começar a fluir no que Deus chamou. Primeiro que a gente começa a ter uma igreja sem crise, porque eu não quero o cargo do outro, eu quero apenas fluir no que Deus me chamou. E a gente começa aí sim a viver o que eu tenho orado muito a Deus, a viver um avivamento, porque cada um entende a sua importância no corpo de Cristo. Assim como o apóstolo Paulo vai dizer que, assim como um corpo, cada membro do corpo ele tem sua função. Cada membro do corpo de Cristo aqui tem sua função. Mas para que funcione, a gente precisa, irmão, que cada um saiba da sua responsabilidade. Cada um aceite o chamado. Todas as vezes que eu olho para alguns lugares, a gente hoje tem 2 congregações, e eu olho para as congregações, eu olho para os lugares que a gente ora a Deus, para que em algum momento a gente possa estar lá também. E eu vejo: Senhor, eu preciso de pessoas disponíveis. Eu preciso de alguém que diga assim: pastor, eu não sei o que, mas eu disse sim para Jesus. Eu disse: envia-me. Eu não sei se vai ser para limpar a igreja, eu não sei se vai ser para ser obreiro, eu só quero ser enviado. Eu só quero fluir no que Deus me colocou para fluir. É isso que começa a acontecer com o profeta Isaías. Mas eu preciso te falar algo que talvez não seja o melhor desfecho que a gente espera na história, porque a gente está vendo Deus chamando, e às vezes você começa a pensar: pastor, um homem desse, com uma experiência dessa, esse homem quando começou a pregar, foi cheio de conversão, foi igual Pedro. Que nada, irmão. Ele começou a pregar para umas pessoas que estavam com o coração muito duro, e Deus já conscientiza isso. Por que eu estou te falando isso? Para você saber que talvez o teu chamado, irmão, ele vai ter muito mais sofrimento do que glória. É incrível quando Jesus manda Ananias ir falar com Paulo. Ele já vai dizer: olha, vai dizer a ele que ele vai sofrer muito por minha causa. Seria muito legal Paulo ouvir assim: olha, você vai ser muito abençoado, olha, você vai ter carro, você vai ter a tenda do ano, você vai sofrer muito pela causa de Cristo. Então o seu chamado, ele pode envolver muito sofrimento, mas o que importa é você dizer sim a ele. E essas 3 visões, elas influem nas suas responsabilidades também. Então que saiamos daqui hoje não só querendo a visão, mas querendo assumir a responsabilidade, porque o Evangelho é isso. O Evangelho não é uma hipergraça, que você agora tem livre coisa para pecar. Não, ele envolve de você, precisa de você de algumas responsabilidades.